Amém. Amém. Eu vou iniciar, meus irmãos, uma série de mensagens. Hoje é a primeira mensagem, a introdução. Depois, nos domingos que eu prego, porque eu faço intercalo com a minha esposa, mas nos domingos que eu pregar, daqui para frente, serão mais 4 domingos, ao todo 5 mensagens, eu estarei falando sobre a constituição do reino de Deus. E a base para essas 5 mensagens, a introdução hoje, depois mais 4 mensagens que acontecerão aí mais para frente, a base que eu quero utilizar é o Sermão da Montanha. Então abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Hoje, como é a introdução, eu farei a leitura apenas do versículo 1 e 2. Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Os irmãos que encontraram, digam amém. Livro fácil de encontrar, né? O primeiro livro do Novo Testamento. Então nos diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Bom, quero começar falando sobre a questão até geográfica, onde Jesus se encontrava neste momento que ele traz esta palavra ao povo, à multidão, aqueles que o cercavam, aqueles que já estavam ali iniciando uma caminhada com Jesus. Jesus ele estava em Cafarnaum, cercado por esta grande multidão. Hoje é um lugar apontado como o Monte das Bem-aventuranças. O sermão inteiro, que se intitula aí o Sermão do Monte, ou das Bem-aventuranças, ele vai dos capítulos 5, ele ocupa os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Os seus ensinamentos foram repetidos durante toda a missão ativa de Jesus na terra. Então, por isso que eu denominei essa mensagem de a constituição do reino de Deus, porque ele está no início do ministério terreno, e tudo que ele vai ensinar às multidões, ao povo, aos seus discípulos também especialmente, depois ele vive isso durante todo o seu ministério. É muito interessante isso, eu sempre falo. Deus ele nunca te pede algo que ele mesmo já não tenha feito com relação a sacrifício, porque ele sacrificou o seu próprio filho. Ele sabe o que é sacrifício. E Deus, ele nunca vai te pedir algo pelo qual ele não seja o exemplo. Até falar assim, soa meio estranho, mas falando de Jesus não é estranho nada, porque tudo que Jesus nos pede é porque em carne ele viveu, cumpriu e levou à risca. Tudo. Quando ele fala a respeito de qualquer assunto na sua palavra, quando ele está ensinando a multidão, ou quando ele está no particular com os seus discípulos, ou quando ele estava apenas com Nicodemos, tudo aquilo que ele falava, ou numa casa que ele foi visitar, tudo que ele falava era de algo que ele fazia. Por isso é muito importante a gente saber que o sermão da montanha, ou o sermão do monte, ou o sermão das bem-aventuranças, norteou, foi a base de todo o ministério terreno de Jesus. Isso é muito bom. Por isso que, mas eu não consigo viver, mas Jesus viveu, então tem que ser algo que eu e você precisamos nos esforçarmos para vivermos como ele viveu, como ele agiu, como ele fez. Jesus aqui, ele agrupa as multidões, ele sintetiza vários ensinamentos, e esta atitude que ele tomou de ir ao monte, e aqui diz no versículo 2, no versículo 1, quando diz assim, ele subiu ao monte e como se assentasse. Então no versículo 1, quando nós vemos essa declaração de que Jesus subiu ao monte, e como se assentasse, aí continua dizendo que ele começou a ensinar, ele fez exatamente, era a atitude que os rabinos, os mestres religiosos daquela época,
adotavam. Eles gostavam de estar num lugar alto e de uma maneira em que as pessoas pudessem vê-los e entender o que eles estavam falando. Com relação a Jesus também subir ao monte aqui, traz para mim, para você, uma lembrança. E que lembrança que nos traz? A lembrança da promulgação da lei de Moisés no Monte Sinai, porque ele também foi convocado por Deus para subir ao monte e receber a lei, os mandamentos. E isso é muito interessante, está lá em Êxodo, capítulo 19, vai do versículo 10 até o versículo 20, mas eu quero ler apenas o versículo 20, Êxodo, capítulo 19, versículo 20. Se você quiser acompanhar, vou esperar um pouquinho você abrir aí. Olha o que diz a palavra: descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, para o mais alto ali do monte, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. Então Moisés inicia para com o povo de Israel a constituição do reino de Deus subindo ao monte. Jesus inicia a constituição do reino de Deus, agora não na lei, não baseada mais na lei, mas na nova aliança, e ele sobe no monte, ele vai para o monte. Então, eu tenho que pensar algumas coisas com você aqui. O Sermão da Montanha, ele acontece no início do ministério público de Jesus, logo após o seu batismo e tentação no deserto, que nós encontramos nos capítulos 3 e 4 de Mateus. Assim que Jesus é batizado, ele foi tentado, e quando ele sai dali daquele episódio da tentação, ele então já começa a ensinar. Jesus, ele já tinha começado a pregar. No capítulo 4, no versículo 17, se você está com a sua Bíblia aberta em Mateus 5, você não vai ter esforço nenhum, só olhar para a página aí, você vai encontrar o versículo 17 de Mateus 4. Olha o que diz aqui: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele já tinha começado a pregar, e ele já tinha começado a avisar que vinha coisa nova por aí, que estava chegando coisa nova, que estava chegando o Evangelho, que estava chegando as novas, lá de grande alegria, que foram declaradas com o anúncio do seu nascimento. Agora chegou a hora, agora chegou o momento em que eu vou trazer a vocês a constituição do reino de Deus. Então ele começou a pregar, ele começou a chamar a atenção para si. Houve uma crescente popularidade sobre Jesus. Olha como a multidão, a Bíblia até trata as multidões, porque eram pessoas de vários lugares, eles se aglomeravam, alguns até por questões sociais, culturais, políticas, eles tinham seus grupos. Então, as multidões, eles se reuniam, eles iam atrás de Jesus, e a sua popularidade começou a crescer. Mas sabe por quê? Porque não tinha um alimento bom, a religião estava corrompida, as pessoas, tudo que acontecia de novidade, elas queriam seguir. Aliás, a gente tem uma dica na palavra de Deus que isso acontecia mesmo, porque foram reclamar a respeito dos discípulos de Jesus e dizendo: olha, tem pessoas aí pregando a respeito de Deus, mas não são dos nossos. E foi dito por aquele doutor da lei: se for de Deus, permanecerá. Se não for de Deus, vai acabar. Por quê? Porque constantemente tinha gente nova falando de coisas novas. Então, quando Jesus começou a falar, também chamou a atenção. O povo começou a olhar para ele. E quando ele começou a falar mais ainda do reino de Deus, como aqui em Mateus 4,17, houve nesta palavra de Jesus algo diferente que despertou, mas trouxe uma expectativa que não era tão nova, uma expectativa antiga. Será que ele é o Messias que veio nos livrar politicamente? Será que ele é o Messias que veio
trazer o pulso de ferro que vai nos tirar do domínio romano? Então tinham pessoas que entenderam ou entendiam de primeira a mensagem do reino, mas tinham pessoas que seguiam Jesus meramente porque achavam que ele seria o libertador político e social do seu tempo. As multidões começaram a seguir por causa dos sinais. Ele tinha autoridade, ele curava. Nós vemos isso em Mateus capítulo 4 ainda, versículos 23 a 25, eu quero ler, porque está aí na mesma página que lemos Mateus 5, olha o que diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aí a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então chegou no momento que ele precisava falar de uma vez só. E foi por isso que Jesus sobe ao monte. E como eu já falei no início da mensagem, Moisés, ele era a sombra do que aconteceria no Novo Testamento, a vinda do Salvador, a vinda do Messias, a vinda daquele que Deus prometeu lá no jardim, que esmagaria a cabeça da serpente, o filho, um homem nascido de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Agora, Moisés era sombra, e em Jesus se manifestou o eco, ou seja, chegou até os dias de Jesus, aquilo que foi instituído através de Moisés, perdurou-se pela lei, manteve-se viva através dos juízes, reis e profetas, mas chegou em Jesus, e ele então institui de uma vez por todas, e é este reino que chegou até nós, e que vai agora continuar sendo o mesmo, será o mesmo até o dia da sua volta. Assim como Moisés então subiu àquele monte para receber a lei de Deus, que a gente já leu lá em Êxodo 19, 20. Jesus agora sobe ao monte para dar a interpretação verdadeira da lei. Ele não subiu para revogar a lei, mas ele subiu para cumpri-la e aprofundar o sentido verdadeiro da lei, dizendo que o que está na lei de Deus revela o seu caráter, a sua santidade e a sua justiça. E aí ele começa a dizer sobre as bem-aventuranças, que eu fico aqui pensando se eu falo ou não falo hoje, mas não, nós vamos dividir em 4 mensagens. E eu quero que você esteja atento aos domingos que eu subi aqui e falar. Hoje nós vamos falar da primeira parte das bem-aventuranças, porque o Senhor quer ensinar a nossa igreja, quer ensinar você, começando por você, claro, porque você que será a pessoa relevante, em casa, no trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e consequentemente a nossa igreja também será abençoada, porque de pessoas que buscam o reino de Deus, com sinceridade, com vontade, com força, torna-se uma grande e poderosa igreja, amém? Qual é a importância do sermão para aquele tempo? Tem a importância para os dias de hoje, eu vou falar já já, mas tem a importância para aquele tempo. Para aquele tempo, o Sermão do Monte, ele tratou diretamente com a cultura daquele tempo, e na verdade quando Jesus começa a explanar o que verdadeiramente era o reino de Deus, ele foi contra a cultura espiritual que estava ali, dominando naqueles dias, naquele tempo. Ele desafia diretamente, através das bem-aventuranças, ele desafia diretamente os padrões religiosos da época, especialmente o legalismo que os fariseus impunham sobre o povo, que nem eles mesmos viviam, por isso eles eram hipócritas. Jesus os chamou de hipócritas algumas vezes, e essa hipocrisia dos líderes religiosos
ao ouvir o Sermão do Monte, foi uma contracultura ao que eles ensinavam e viviam espiritualmente. Porque o que Jesus ensinou mais ali, de forma ativa e poderosa no sermão, foi o seguinte: ele revelou que o reino de Deus, ele não é externo, ele é interno. Ele começa no coração, depois que ele gera fruto no interior, germina. Por isso que Jesus também ensinava por parábolas, e nós temos a parábola do bom semeador, que é a boa semente, é a palavra de Deus, mas que dependendo da terra que cai, não germina, lembra? Então, ele ensinava o reino dessa maneira, para que as pessoas entendessem, tudo começa no coração. A semente é boa, a palavra é boa, o ensino de Jesus é bom, até os dias de hoje, e naquele tempo ele também demonstrava isso. O que eu trouxe para vocês é excelente, é o que vocês precisam, mas se o coração de vocês não estiver preparado, tudo que vocês fizerem no exterior é meramente um esforço humano. Mas se nascer de fato no coração, germinar, arraigar no coração, aí vem para o exterior, claro, porque a gente tem que demonstrar. Lembra da última mensagem que eu trouxe sobre a razão da nossa fé? Então, nós precisamos deixar que o Senhor domine, controle, seja o dono absoluto do nosso coração, e a partir do nosso interior as coisas virão para o exterior, nunca o contrário. Mas naquele tempo era o contrário. As pessoas mediam a espiritualidade pela postura, a espiritualidade pela forma até de se vestir lá. Olha aquele rabino, aquele doutor, aquele mestre, aquele homem, Então era assim, as pessoas olhavam para o exterior. Jesus também, com o Sermão do Monte, ele fala com os seus discípulos diretamente sobre um novo estilo de vida, porque o Sermão do Monte, ele ensina como de fato os cidadãos do reino de Deus vivem. Não vivem como este mundo, estão neste mundo, mas não vivem não vivem para este mundo. Estão no mundo, mas não vivem para este mundo. Tanto que Jesus, quando vai fazer a sua oração de despedida, ele ora pelos seus discípulos, e esta oração de Jesus ecoa, é um eco, ela chega até os dias de hoje, e também é para mim e para você, que somos discípulos de Jesus. Quando ele ora pelos seus discípulos, ele diz: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde. Então, para os seus discípulos, o Sermão do Monte tinha a importância de ensiná-los como de fato vivem os cidadãos do reino. Ó mundo, eu vou viver em você, mas sabe qual é o meu objetivo aqui com você, mundo? É ganhar você para o reino de Deus. Se você de fato crê no Senhor, se você de fato vive na presença de Deus, o reino de Deus estabelecido na sua vida, como de fato você busca que seja, você não viverá para este mundo, você não viverá fazendo as coisas deste mundo, mas você, de passagem neste mundo, assim como o povo precisou passar pelo deserto para chegar na terra prometida, nós passamos por este mundo para chegarmos ao céu. Mas enquanto nós estamos passando por ele, nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós não estamos aqui para sermos conquistados por este mundo, nós estamos aqui para conquistarmos o mundo para o reino de Deus. É isso que Jesus estava ensinando. Ele também dizia aos seus discípulos: olha, não é só uma lista de regras, mas através do Sermão do Monte, o que Jesus ensina para os cidadãos do reino é que viver para este reino, neste reino, nós precisamos viver um retrato do caráter que agrada a Deus. Por isso que nós vamos procurar sempre na sua palavra o que é certo, o
o que nós devemos viver, o que nós devemos fazer. Ah, mas todo mundo está fazendo, minha amiga vai numa igreja, pastor, lá o pastor falou que não tem nada a ver. Ainda bem que é outro pastor, porque eu não vou falar desse nada a ver aqui não. Eu quero que você viva para o reino de Deus, não para o reino deste mundo. Essa é a minha responsabilidade. Por isso eu quero ecoar o sermão do monte, as bem-aventuranças, e trazer essa mensagem poderosa para os nossos dias. As bem-aventuranças, que vai do versículo 3 ao 12, como eu já disse, que nós meditaremos em 4 partes, mostram esta inversão dos valores mundanos. Então eu quero que você guarde aí no seu coração, mas pode estudar na sua casa, leia, pode pesquisar, é muito bom, porque quando eu estiver ministrando aqui, no próximo domingo, por exemplo, não sou eu, no outro, quando eu estiver ministrando, e vai ser a primeira parte, que nós vamos falar aqui dos versículos 3 e 4, você já vem preparado, você já vem pronto para ouvir a mensagem, e o Senhor só vai confirmando, o Espírito Santo de Deus só vai testificando no seu coração, e você vai realmente tendo maior certeza ainda, de que vale a pena viver para o reino de Deus. O Sermão do Monte, naquele tempo, teve uma grande importância também, porque ele mostrava uma justiça superior. Ele demonstrava uma justiça superior. Qual era a justiça que o povo conhecia daquele tempo? Eles se espelhavam nos fariseus e nos mestres da lei. E eles diziam: estes homens são justos, eu vou me espelhar neles. Mas o grande recado de Jesus sobre o reino de Deus é que a justiça, a nossa justiça, e falando para o povo daquele tempo, a justiça de vocês deve ser superior à dos fariseus e mestres da lei, porque se não for, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. A vossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, ou em outra versão, a dos fariseus e mestres da lei. Imagina só, eles tinham um parâmetro, eles tinham um limite, um alvo a alcançar. Será que eu consigo ser como um mestre da lei? Será que eu consigo ser como um fariseu, como um escriba, como um conhecedor da religião? É isso que o povo daquele tempo pensava e almejava e buscava. Jesus vem com o Sermão do Monte e fala: a justiça de vocês precisa ser maior. Nossa! E agora? Você espelha a sua vida em alguém? Às vezes espelha. Nossa, gostaria muito de ser como o meu pai. Amém? Seu pai é uma bênção? Seja como ele. Mas se o seu pai não serve a Jesus, a palavra está dizendo hoje para você que a tua justiça tem que exceder a dele. A sua justiça precisa exceder a dele. A maneira como você vive as coisas de Deus precisa exceder a maneira como seu pai, sua mãe, seu avô, pessoas que você deve respeitar, claro, vivem, mas que por não estarem alinhados com o Senhor, com a sua palavra, a sua justiça precisa exceder a deles. Justiça aqui, meus irmãos, só em resumo, é Jesus dizendo o seguinte: as práticas de vocês precisam exceder as dos fariseus e escribas, ou as práticas dos fariseus e mestres da lei. Isso então chocava o povo. Isso aí deu um choque no povo, porque, como eu já disse, os fariseus eram vistos como os mais justos. Eles eram vistos como o alvo, o ápice. Como eu posso ser um homem bom se eu for como aquele doutor da lei? Meus irmãos, Deus, Ele vê o coração. Jesus, Ele revela, através do Sermão do Monte, que Deus, Ele vê o coração. Tudo começa pelo coração, pelo interior. Não somente as ações externas. Eu quero que você grave isso, porque eu fiz questão de escrever para não esquecer. Enquanto eu meditava nesse texto, o Senhor falava comigo, eu escrevi isso aqui, ó. Ações externas testemunham aos homens. E tem sim sua importância. Eu não acredito naquele evangelho de eu vivo do jeito que eu quero.
Tem gente de todo tipo de prática, de profissão, até profissão de promiscuidade. Eu estou falando profissão porque eu respeito pessoas, mas não que eu respeito a prática delas, eu concordo. Práticas terríveis, e a pessoa vai no podcast, vai não sei aonde, vai numa entrevista de televisão e quer testemunhar de Jesus lá. Por isso que o mundo está de perna para o ar ou de ponta cabeça. Você que escolhe aí a posição melhor aí que você entende do mundo, porque pessoas que não têm o mínimo de temor, chega lá num negócio e fala: não, eu vou à igreja, eu sirvo a Deus. Outro dia uma pessoa falou assim: eu sou evangélica, mas as práticas dela não condizem com quem serve a Deus de fato. Então assim, as ações externas, elas vão testemunhar aos homens, tem a sua importância, mas nós não podemos de maneira nenhuma nos limitarmos a elas. O povo fariseu, os líderes daquele tempo, os fariseus, os mestres, os escribas, eles se limitavam a demonstrar o que eles tinham no seu exterior, mas o seu interior estava corrompido. Para Deus não vale. Deus quer que o seu interior seja totalmente restaurado. Isto vai gerar frutos que demonstram no seu exterior, amém? Que aí é importante para que os homens vejam, isso se chama testemunho, e então mostra, e fica claro para você que você vive o reino de Deus na sua vida. Um interior que não demonstra no exterior, tem coisa errada. Um exterior que mostra demais, nossa, como ele é santo, como ela é dedicada, como ela é uma mulher que ama a Deus pelas práticas, né? Mas que o interior também não está transformado, Deus não aceita. O que precisa acontecer, e o Sermão do Monte vai ensinar pelas bem-aventuranças, é o seguinte: é de um coração contrito e quebrantado, que Deus não rejeita, que Deus também faz a sua obra. Olha o que Mateus capítulo 23, 27 fala a respeito de quem intensifica práticas no exterior, para os outros verem, mas não tem um interior de fato transformado. E Jesus fala exatamente a respeito dos escribas e fariseus daquele tempo. Olha o que ele diz em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Que palavra forte. Um dia eu vou pregar sobre o Jesus do amor, que o mundo fala, Jesus é amor. Outro dia um cara falou para uma mulher: você é uma mentirosa quando você fala que Jesus ele suporta o pecado, porque por ele me amar, ele não quer que eu viva no pecado, é o contrário. E aqui quando ele fala com esses doutores, com esses líderes, ele chama-os de sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Vai no cemitério, chega lá o sepulcro por fora, tem gente que vai até além, né? Não só, caiado é pintado, não é só pintado, coloca mármore, enfeita, mas o que tem lá dentro? O que de fato tem lá dentro? Ossos e imundícia. Eles tinham um exterior que chamava a atenção, mas um interior podre. Provavelmente aquele ditado: por fora bela viola, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, tirado dessa palavra aqui. Provavelmente. Para você que talvez ficou na dúvida, achei tão pesado esse negócio do sepulcro, então eu vou falar da viola. Por fora uma bela viola, mas por dentro, olha, o que Deus quer é que haja esta unidade, este casamento, esta união de um interior regenerado, salvo, contrito, quebrantado, temente a Deus, que ama a Deus e a sua palavra, porque é impossível amar a Deus e não guardar a sua palavra,
E aí vai brotar no exterior. Porque sim, você precisa ser um homem e uma mulher de exemplo. Para as pessoas verem que você testemunha Jesus. Não seja um homem exterior sem o interior transformado. Porque você cai nessa condição dos fariseus e escribas aqui. Que eram imundos por dentro. Só demonstravam que eram alguma coisa por fora. Não seja alguém também que diz, eu tenho o interior transformado, mas que apronta a semana inteira, faz coisa errada a semana inteira. Ah, irmãos, é outra tendência. A pessoa está num churrasco, sábado, com balada misturada, regada todo tipo de coisa, de bebida, e às vezes até de como é que fala, para não falar droga, como é que fala mais bonitinho? Coisa aí, como é que é? Não, ilícito. Coisas ilícitas. Aí acorda domingo, ressaca, mas tem piscina, porque foi para uma chácara. Olha o padrão de quem não nasceu de novo. Fica ali, mais um pouco, almoça, tal, vai tirar o sono da tarde, acorda, 6 horas está tirando foto em frente à igreja. Pá, melhor lugar. É isso aí que o fariseu era. Ele se demonstrava alguém de respeito no ambiente dele, mas fora, ele não transmitia a presença de Deus. Você tem que transmitir a presença de Deus fora daqui. Amém, igreja? Vocês estão quietinhos, né? E para caminhar para o final, o Sermão do Monte tem aplicação para os dias de hoje, é claro. O Sermão do Monte é um chamado atual à santidade e à integridade. Em um mundo cheio de superficialidade, individualismo, relativismo moral, o Sermão da Montanha nos chama para uma vida de autenticidade diante de Deus. A contracultura do reino, que Jesus, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, e ele começa a pregar sobre o reino, ele vai contra a cultura espiritual daquele tempo, dos fariseus e tal. Hoje também, o Sermão do Monte é uma contracultura à cultura atual. Porque Jesus, ele nos convida a vivermos de uma forma radicalmente diferente do mundo. Radicalmente diferente do mundo. Incluindo amar os inimigos, perdoar sem reservas, viver com mansidão, ser humilde e puro de coração. E sermos ainda discípulos que iluminam o mundo, conforme Mateus capítulo 5, versículos 13 até 16, mas eu só vou falar as partes principais desses versículos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Porque logo após as bem-aventuranças, que terminam no versículo 12, Jesus no Mateus capítulo 5, no 13, ele já começa a falar a respeito dos seus discípulos serem sal da terra e luz do mundo. Por isso, o Sermão do Monte, ele nos ensina a sermos como ser sal e como sermos luz. Pelo nosso caráter, pela nossa conduta, que isso os homens veem, mas principalmente pelo nosso relacionamento com Deus. Feche seus olhos. O Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, ou o Sermão da Montanha, não é um conjunto de sugestões morais, mas a mensagem central do Rei, Jesus, é sobre o seu reino. Ele revela o que Deus espera de nós, os seus filhos. Vamos começar lá atrás. O que Deus esperava dos seus filhos daquele tempo, que estavam ouvindo aquela palavra ao vivo. E hoje que chega a nós pela palavra de Deus, pela Bíblia, Deus também revela aquilo que Ele espera
de nós, os seus filhos. E de que forma? Nos desafiando a vivermos pelos padrões dos céus, pelos padrões da palavra, e não pelos padrões de um mundo caído. Você está disposto nesta noite a deixar Jesus moldar o seu caráter, mesmo que isso vá contra a cultura que está ao seu redor? Eu quero que de todas as idades pensem nisso, mas especialmente os jovens. Talvez você na escola, na faculdade ou no trabalho é uma pessoa descolada. Por quê? Porque você não demonstra Cristo lá. Você anda conforme a cultura de lá. Mas o desafio dessa palavra, dessa noite, na introdução do sermão, é trazer para mim e para você: nós estamos dispostos a vivermos no padrão de Cristo, contrariando o padrão deste mundo? E esta pergunta é para o crente. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui também, porque eu não conheço todo mundo. Alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e entendeu: eu nem estou neste reino, porque eu não entreguei a minha vida a Jesus ainda. E a maneira pelo qual eu faço parte da família de Deus, entro para este reino, é quando eu entrego a minha vida a Jesus e Ele vem fazer morada em mim. Para você fazer parte desse reino, você precisa andar com Jesus. Alguém que, entendendo essa palavra, e o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração, e nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus, para de fato viver neste reino, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém? Amém. Há mais alguém que quer fazer isso? Se colocar diante do Senhor Jesus agora. Vem aqui à frente, jovem. Amém. Vem à frente. Vem à frente. Vamos orar aqui. Igreja, continue orando.